Oi, pessoal. Oi, Karine. Estamos de volta com o Senado Notícias Revista. Tudo bem, André? É isso aí, nós vamos mostrar para vocês tudo o que aconteceu aqui no Senado esta semana. Acompanhe com a gente e fique por dentro. Vamos ver no programa de hoje. Senado aprova pacote anticrime proposto por Sérgio Moro. Mas análise de alterações na prisão em segunda instância fica para 2020. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 71 anos. O Senado Notícias Revista começa agora. O Senado aprovou o pacote anticrime. O texto, que segue para a sanção do presidente da República, prevê mudanças na delação premiada e em diversos trechos dos códigos penal e de processo penal. O pacote de medidas que altera a legislação penal e que ficou conhecido como pacote anticrime foi entregue ao Congresso pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, no mês de fevereiro. 10 meses depois, as propostas foram discutidas, examinadas e alteradas por deputados e senadores e agora vão virar lei. O projeto endurece a legislação penal e propõe um aumento de penas e novas regras para a progressão de regime. O objetivo é aperfeiçoar o combate ao crime organizado, agilizar e modernizar a investigação criminal. Entre os pontos do projeto estão o tempo máximo de cumprimento de pena de prisão, que aumentou de 30 para 40 anos, pena mínima para homicídios cometidos com arma de uso restrito, que subiu de 6 para 12 anos e a máxima de 20 para 30 anos, impedimento de que condenados por crimes hediondos possam ser beneficiados pela liberdade condicional, mudanças na delação premiada. O projeto determina que nenhuma medida cautelar e recebimento de denúncia ou queixa-crime poderá ser decretada ou apresentada apenas com as declarações do delator. O pacote anticrime ainda aumenta a pena dos crimes de calúnia, difamação e injúria cometidos na internet. Além disso, a saída temporária em caso de crime hediondo com morte fica proibida. Alguns pontos da proposta encaminhada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, ficaram de fora. Prisão após condenação em segunda instância, o chamado plea bargain, tipo de acordo para o acusado que confessa o crime, e o excludente de licitude e legítima defesa. Está claro para mim a intenção de provar, antes do recesso do final do ano, uma versão light do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, sem o excludente de licitude, ansiado por Jair Bolsonaro, e a prisão em segunda instância preconizada por Moro, mas com essa abertura para a improbidade, para os corruptos, para os ladrões. Conseguimos aprovar em tempo recorde, em praticamente 48 horas, o pacote anticrime, tendo aval, inclusive, do ministro da Justiça, que queria avançar no texto, entendeu que esta é uma casa política, que o projeto chega de uma forma e não necessariamente sai desta forma, porque aqui nós temos que atender, obviamente, ao posicionamento diferente de cada um dos colegas. Essa proposta originalmente apresentada pelo Executivo tinha como foco a redução de direitos e garantias penais, matérias que são extremamente importantes, que foram, felizmente, retirados do pacote originalmente chamado de pacote Moro. Todo mundo sabe que a pauta de segurança pública era a pauta principal, o desejo de toda a sociedade, mais do que a própria saúde, mais do que a própria educação, que sempre foi pautas importantes para os brasileiros, mas a segurança pública passou a ser a principal delas. E foi por isso que eu também coloquei o meu nome à disposição e estou aqui junto com os outros senadores nessa batalha para entregar um país melhor e mais seguro. Na última reunião do ano, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu a votação do projeto que possibilita a prisão após condenação em segunda instância. O texto havia sido aprovado no dia anterior, mas como é um substitutivo, ou seja, altera bastante a proposta original, foi necessário um turno suplementar de votação. O presidente do Senado anunciou que vai instalar ainda este ano uma comissão de senadores para acompanhar a tramitação da proposta de emenda à Constituição sobre o assunto que está sendo analisada pelos deputados. A intenção de Davi Alcolumbre é agilizar a discussão no Senado
inclusive ouvindo especialistas. Como não foram apresentadas emendas ao substitutivo do projeto que muda o Código de Processo Penal para permitir a prisão após condenação em segunda instância, a análise do texto pela CCJ foi concluída. O texto será encaminhado agora à mesa do Senado, mas só será analisado pelo plenário se for apresentado um recurso assinado por pelo menos 9 senadores. O prazo é de 5 dias úteis. A esperança é a última que morre. A esperança principal agora é de que não haja recurso. Porque se houver recurso, a gente tem que se curvar ao regimento interno, que exige aí 5 dias para recurso. O projeto foi aprovado nesta terça-feira por 22 votos a 1. O único voto contrário foi do Partido dos Trabalhadores. Se for apresentado recurso para análise do texto pelo plenário, a votação, segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, só deverá acontecer no ano que vem. Davi Alcolumbre tem defendido que a mudança nas regras por projeto e não por proposta de emenda à Constituição poderá ser alvo de questionamentos jurídicos. Eu continuo com a tese, com a compreensão de que é importante nós votarmos a emenda constitucional 199 que está tramitando na Câmara dos Deputados. Qual era o pleito dos senadores? O pleito dos senadores era que a Câmara dos Deputados e os líderes partidários, liderados pelo presidente Rodrigo Maia, estabelecessem um calendário. O presidente Rodrigo Maia deu uma entrevista e estabeleceu um calendário. Lógico e evidente que nós vamos aguardar, que foi o que a ampla maioria dos parlamentares decidiram, que é fazer um texto de conciliação que não afetasse a cláusula pétrea da Constituição Federal e que, de fato, resolvesse a prisão após condenação de segunda instância. André, vamos ver o que mais aconteceu no Senado durante a semana? Vamos sim, Karine. A Agência Senado noticiou tudo o que rolou de importante por aqui. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, a página da agência destacava um ciclo de debates promovido pela Comissão de Desenvolvimento Regional na Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador. O tema foi a economia solidária, um sistema que privilegia atividades econômicas e sociais organizadas sob a forma de cooperativas e associações. No último dia 11 de dezembro, o plenário do Senado aprovou um projeto que cria a Política Nacional de Economia Solidária. Para virar lei, a proposta ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. Na terça-feira, um dos destaques da página da agência era a aprovação pela Comissão de Educação de um projeto que regula as apresentações de artistas em estações de ônibus e de metrô. Nos últimos meses, têm sido frequentes as reclamações de artistas de rua que são expulsos de estações quando fazem apresentações. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou a entrega da Comenda de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, criada pelo Senado. A comenda leva o nome do arcebispo emérito de Olinda e Recife, que ficou conhecido por sua luta dos direitos humanos durante a ditadura. A honraria foi entregue a instituições que ofereceram uma contribuição relevante à defesa dos princípios internacionais que servem para proteger, garantir e respeitar o ser humano. Já na quinta-feira, um dos destaques foi a aprovação pelo plenário do Senado de um projeto que prevê a apreensão de veículos usados no tráfico de drogas. A proposta agora vai ser examinada pela Câmara e, se for aprovada pelos deputados, vai virar lei. O projeto estabelece, entre outros pontos, que o ônus da prova é invertido, ou seja, o dono do bem é que deve provar que estava agindo dentro da legalidade. A morte de 9 jovens durante uma ação da PM em um baile funk em Paraisópolis, na cidade de São Paulo, motivou uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Os participantes discutiram a violência no Brasil com foco na defesa dos segmentos mais vulneráveis. Violência desproporcional, despreparo, desrespeito aos direitos do cidadão. Problemas das forças policiais que afligem minorias e os mais pobres foram narrados durante a reunião da comissão. No debate, a denúncia. O que aconteceu outro dia em Paraisópolis, bairro paulistano, já vem acontecendo há muito tempo. As denúncias a seguir
são de 2012. Os moradores organizaram-se e levaram ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo diversas declarações manuscritas, dando conta das inúmeras arbitrariedades dos policiais militares. Utiliza-se de métodos violentos, completamente desnecessários e desproporcionais. É o mesmo narrado nas outras manifestações que estamos descrevendo. Não permitem que haja aglomeração de pessoas, desrespeitando o direito constitucional de reunião, agindo de forma violenta e truculenta com bombas de gás, spray de pimenta, armas de fogo. O Estado, que é ausente em fornecer e garantir direitos mais básicos das pessoas, se faz presente por meio da polícia para perseguir e amedrontar. Minha filha estava tomando banho, 2 policiais saíram entrando na minha casa olhando tudo. Um foi no banheiro e abriu a cortina, com ela pelada dentro. Ela gritou e ele disse: "Cala a boca, sua piranha." Minha filha fica apavorada. Ela tem 7 anos, ela chora, não quer ir para a escola. Diz que não quer me deixar aqui sozinha porque tem medo de me perder. A gente não sabe o horário que vai começar a dar tiro. Quando começa, eu boto a minha filha no chão e deito em cima dela. Gays, lésbicas, transgêneros e travestis, outro segmento visado nas ruas e no sistema prisional. Temos procurado lançar diretrizes e fazer com que os gestores estaduais, os secretários estaduais entendam a importância de, em casos necessários, separar essas pessoas, fazer alas ou celas específicas, para que elas tenham o seu direito ao nome social, que elas consigam se autodeclarar sem sofrer violência maior ali dentro do sistema prisional. Esses dados são feitos já desde 1980. A cada 19 horas, uma pessoa LGBTI+ é assassinada no Brasil, com requintes de crueldade. E uma pessoa é agredida no Brasil a cada 2 horas. E a expectativa das pessoas trans é de 35 anos. A população negra é maioria nas estatísticas e minoria quando se trata de ser respeitada e ter acesso a emprego, bens materiais e simbólicos e justiça. Segundo dados do DIEESE, a gente tem no Distrito Federal 230 mil pessoas desempregadas. A maioria da população brasileira que está desempregada, de mais de 3 milhões, são negros e pardos. Então a gente precisa buscar a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, a permanência delas e que eles tenham ascensão profissional. Uma nota de esperança foi compartilhada por este convidado. É a pessoa do Movimento Nacional de População em Situação de Rua do Estado de Alagoas, que ele faz parte da equipe Ronda no Bairro, ele capacita policiais, os policiais ligam para ele em determinadas situações para poder mediar conflitos, para poder atuar junto às pessoas em situação de rua. Uma coisa muito simples, conversaram. As pessoas em situação de rua conversaram com os policiais. Claro que isso não resolveu 100% da noite para o dia. Ainda assim tiveram situações de violência, mas aí a corregedoria, a ouvidoria da polícia passou a atuar. Os próprios policiais começaram a denunciar os seus colegas que passaram a extrapolar aquele combinado feito. Quem deve impostos e caiu na dívida ativa pode ter uma nova forma de negociar. É a arbitragem tributária. A proposta está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que fez uma audiência pública para discutir o tema. Especialistas disseram que o projeto vai agilizar o processo de solução desses conflitos. Negociar fora do tribunal conflitos sobre débitos inscritos em dívida ativa. É o que prevê o projeto do senador Antônio Anastasia. Se o texto for aprovado, o contribuinte poderá optar pela utilização de um árbitro, ao invés de seguir com o processo judicial comum. Mas para fazer essa escolha, quem está devendo precisa garantir o pagamento da dívida, seja por depósito, seguro ou fiança. Números do CNJ e da Receita Federal mostram que quando há recursos, um procedimento tributário pode demorar até 15 anos para ser resolvido. Nós temos um modelo fracassado e nós temos uma possibilidade de alteração desse modelo que não está funcionando a contento. Muito bem-vindo, portanto, como já falei, o decreto, o projeto de lei, porque ele traz esse novo fôlego. A principal razão, repito, é a questão do acesso à justiça, da melhora da definição, da melhora do impacto que isso pode trazer à melhoria da resolução dos conflitos em termos de mérito,
né? Pensando aqui na própria influência que as decisões administrativas do CARF geram no âmbito do processo judicial tributário, também pensamos que a arbitragem tributária, até pela sua celeridade, irá contribuir muito com a melhoria das decisões judiciais. O representante da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também elogiou a iniciativa, mas manifestou preocupação com o método que será utilizado para extinguir o crédito. O problema que está por trás dessa minha reflexão é se seria necessário ou não uma lei complementar para tratar da arbitragem como forma de extinção do crédito tributário, porque a sentença arbitral ela pode extinguir o crédito tributário, e de suspensão também durante o seu caminhar, né? Porque é preciso lei complementar para tanto suspender quanto para extinguir o crédito tributário. Isso decorre do artigo 146 da Constituição. Que o processo legislativo exige exatamente essa dinâmica, esses debates, para nós, como eu disse e reitero, aperfeiçoarmos o projeto que passará ainda por essa comissão, depois ao plenário, certamente daqui do Senado, vai à Câmara para novas discussões. Primeiro suplente do senador Flávio Bolsonaro, o empresário Paulo Marinho, foi ouvido pela CPI mista criada para investigar a disseminação de notícias falsas na internet. A casa do empresário foi utilizada como quartel-general para a campanha do então candidato Jair Bolsonaro. Marinho negou que fake news tenham sido disparadas de lá. Como o senhor se aproximou da família Bolsonaro? O senhor se transformou num desafeto do presidente da República. Qual foi a razão disso? Essa é uma narrativa criada não só pela oposição, como pela esquerda. Parlamentares aqui que tinham que se preparar, pelo menos, para vir aqui e fazer perguntas que tivesse alguma coisa a ver com o que está sendo tratado aqui. Foram muitas perguntas para Paulo Marinho, primeiro suplente do senador Flávio Bolsonaro e um dos principais articuladores da campanha do presidente Jair Bolsonaro em 2018. As respostas foram objetivas. Você falou muito evasivamente, por isso eu estou voltando. Eu falei o que eu sei, eu não posso falar do que eu não sei. Eu estou lhe respondendo com toda a sinceridade, sob juramento, daquilo que eu sei. Agora, aquilo que eu não sei, eu não posso falar. Marinho, hoje filiado ao PSDB, alugou parte de sua casa no Rio de Janeiro para apoiar as atividades da campanha de Bolsonaro. Como era uma campanha pobre, não havia nem espaço para que pudesse ter um estúdio de gravação dos programas de televisão, da questão das redes sociais, do PSL, e eu fui anfitrião desse momento, cedendo dois cômodos da minha casa, de um anexo da minha casa, que foram utilizados para, enfim, servirem de base de comunicação da campanha Bolsonaro. Ele disse ainda que compartilhou apenas memes pelas redes sociais. Chegavam durante a campanha aquelas memes do capitão com óculos escuros, com aquela coisa da arminha e tal. Quando essas coisas tinham graça, tanto de um lado quanto do outro, eu repassava, pessoalmente, para minha rede de WhatsApp, que contém 15 pessoas, que é o número de pessoas que eu tenho na minha rede WhatsApp, de pessoas com quem eu falo com frequência. Então, não tem nenhuma consequência. O empresário também falou sobre os ataques que o ex-ministro Gustavo Bebiano teria sofrido quando deixou o governo. Bebiano é amigo de Marinho e estava na CPMI acompanhando o depoimento. O que foi feito depois da saída dele foi cruel. Eu não concordo em absolutamente nada. Eu acho que... Mas isso é característica desse grupo dos bolsomínios, entendeu? Isso existe. Todo mundo sabe disso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos está completando 71 anos e a Comissão de Direitos Humanos celebrou a data com uma audiência pública. A relação do documento com o regime democrático foi o tema do debate. Adotada e proclamada pela Resolução número 217 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, a declaração foi assinada pelo Brasil na mesma data. Por que a democracia é tão importante na promoção dos direitos humanos? Regime que expande direitos permanentemente, não se trata de festejar, mas de medir a nossa capacidade de ter atenção às realidades que nos desafiam e reconstruir essas agendas. E o Brasil tem feito o seu dever de casa quando se trata de respeitar os direitos fundamentais? Para este debatedor, não.
Tanto que a ONG está denunciando o governador do Rio e o presidente da República. Foram denunciados internacionalmente, estão próximo ali, eminente de serem julgados pelo Tribunal Internacional. Uma avaliação de que as nossas instituições estão muito frágeis, de fato, né? E que muitas vezes até a atuação do sistema de justiça, do Ministério Público, tem falhado em ser guardião do direito, né? Principalmente nesses territórios. Mas o representante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que elogiou o documento da ONU, disse que o atual governo fala um outro dialeto. Nós olhamos para essa declaração e ainda concordamos, ela ainda fala com a gente. Eu represento aqui um governo conservador, adotamos um outro, por assim dizer, um outro dialeto. É possível um movimento antirracista que não seja identitário nesse sentido? Eu penso que é possível. Guilherme, o senhor falou em fragmentação do tecido social. Segundo o maior país com desigualdade do mundo, 1% da população tem mais de quase 30% das riquezas, concentração da riqueza. Esta debatedora chamou a atenção para o crescimento no número de mulheres encarceradas, consequência, segundo ela, da Lei de Drogas de 2006. De 2000 até 2016, aumentou 656% o encarceramento de mulheres, enquanto que o de homens aumentou 293%. 67% dessas mulheres são negras e 74% são mães. A representante da Defensoria Pública pediu reforços para que a instituição, que tem um déficit de 57% de profissionais, cumpra seu papel. Sabe quanto custaria, mais ou menos, para levar a defensora onde tem Justiça Federal? Em todos os lugares onde tem Justiça Federal, levando cidadania e dignidade e cumprindo com o artigo 1º da própria Declaração Universal de Direitos Humanos, R$1,5 bilhão de reais. O nosso orçamento hoje é de 500 milhões. Nesse fim de semana tem programa Ecosenado na nossa programação. O ECO é o espaço para os temas da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável aqui na TV Senado. O jornalista César Mendes é o responsável pelo programa e vai contar pra gente quais são os destaques desta edição. É hora da coluna Momento Eco. O registro inédito de uma família de onças pintadas na área de proteção ambiental do Planalto Central, que circunda os limites geográficos do Distrito Federal, surpreendeu biólogos e especialistas. O Ecosenado foi até a região em que esses registros foram feitos para entender a sua importância para a conservação desse animal, o maior felino das Américas. Pedro, explica pra gente o que vocês descobriram aqui na APA do Planalto Central. Bom, durante 5 anos mais ou menos de aventura e monitoramento aqui, percebemos a incidência da onça pintada, né? Também frequentemente relatos e indícios da onça parda, que após a gente colocar as câmeras, descobrir o caminho delas, a gente ocorreu o registro. Ainda na edição de dezembro do Ecosenado, nós conversamos com o jornalista Eumano Silva, do portal de notícias Metrópolis. Ele é autor de uma reportagem premiada esse ano pela Sociedade Interamericana de Imprensa. O tema é a guerra pela água no interior da Bahia, que coloca em lados opostos moradores de comunidades tradicionais e empresas do agronegócio. Conta pra gente, Eumano, como é que foi que você teve contato com esse assunto? Como é que você descobriu essa história? Essa história ela chamou minha atenção a partir de novembro de 2017, quando teve uma invasão de uma fazenda do agronegócio por mais de 700 ribeirinhos, moradores dessas comunidades tradicionais, que invadiram a fazenda e quebraram todos os equipamentos da fazenda, equipamento de água, de energia elétrica, a sede da fazenda, e fizeram isso porque o rio Arrojado, que é onde essa fazenda está alojada ao lado, depois que a fazenda passou a captar água para as suas lavouras, o rio começou a baixar nas cidades e nos povoados abaixo da captação de água. O programa Ecosenado vai ao ar no sábado e no domingo, às 9 da manhã e às 4 da tarde. Essa foi a coluna Momento Eco. Tchau, até a próxima. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.
Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.